século XVI, né, 1500, começaram as incursões dos portugueses no Oriente e também na América, né? Descoberto do Brasil, tinha sido descoberto das Índias também, que eles chamavam. Com isso, começaram uma intensa atividade de evangelização dos povos encontrados, né? Utilizavam geralmente coisas da própria civilização. Tá? Por exemplo, lá na Índia havia um trabalho muito bom de utilização do marfim para esculpir coisas, né? Aquelas deusas dele e tudo mais. Eram artesãos muito bons. O que eles faziam? Os portugueses levavam os modelos de Lisboa, os santos que estavam, principalmente Nossa Senhora, que foi uma época da religião cristã, que se pensou muito nessa coisa dos dogmas, da virgindade, Nossa Senhora, da importância da figura da Virgem. Então, eles levavam aquelas figuras para o Oriente e lá eles faziam as oficinas, né? E se usava uma marfim, que era uma coisa barata, que era um elemento muito dúctil, né, muito fácil de ser trabalhado, e tinha a grande experiência dos povos de lá de trabalharem com marfim, porque aquelas esculturas chinesas muito minuciosas e tal, e utilizando os modelos europeus. E com isso, depois eles usavam para catequese, inclusive em outros lugares, como aqui no Brasil, que as caravelas traziam com porcelanas, com outras coisas que se usavam muito na Índia, né? Panos, tecidos, as imagens de marfim também para serem usadas na evangelização e começaram também a ser usadas nas casas de família, não nas igrejas. Nas igrejas é muito difícil, não tinha, porque são pequenas. As imagens são pequenas porque são determinadas pelo tamanho das presas. E não pode ser muito embaixo porque são grosseiras e não dá para esculpir. Então, nas igrejas não se encontrava. Nos poucos exemplos que a gente tem lá na Bahia, em Salvador, na Igreja da Misericórdia, um Cristo, que é o Cristo que fica no centro da igreja, que é uma espécie de marfim existente, né, da cidade. A Bahia era a porta de entrada dessas miniaturas aqui no Brasil também, porque a Bahia era o porto central. A cidade de Salvador era a cidade mais importante do século XVI, XVII, era chamada a Princesa do Atlântico Sul. O marfim era matéria-prima. Os artesãos também eram orientais. Então, os portugueses levavam para lá determinado tipo de imagem. Eles usavam aquilo como um modelo, né? Por isso que faziam várias imagens, todas com aquele mesmo modelo, com aquela mesma invocação, que um pouquinho diferenciando, mas com fortes traços da cultura deles. Né? Você vê os cabelos dos santos, os traços longos, né? Todos orientalizados. E eu tenho que chama Bom Jesus do Monte, que é o Jesus Cristo sentado no monte, cheio de carneirinhos, então tem dois aqui, nesse vídeo de modelo. E a postura do menino sentadinho é a postura do Buda, as pernas cruzadas, tem uns até que ficam assim, sentadinho, com aquela coisa do Buda, né? Então, o marfim é muito bonito, né? O marfim tem uma coisa satinada, uma coisa assim, meio cremosa, que atrai, né? O Museu de Arte Sacra é uma referência na Bahia. Na igreja de Santa Teresa, dos Beneditinos, foi restaurado no Vitorado de Edgar Santos. Foi uma das grandes obras. Eu me lembro quando ele foi inaugurado com uma grande coleção de Évora, de Portugal, de muitas peças. Foi
que é também uma referência em Salvador, o Museu Carlos Costa Pinto. Ele fez uma belíssima exposição com uma coleção completa, deixou separado duas grandes salas. Foi belíssima a exposição. Eu fiquei muito honrada, muito feliz de ter feito essa festa para os 100 anos dele, né? Então foi importante. Como ele era médico, né? Ele não era assim magnata, não era não era uma pessoa de muitas posses, era um médico que vivia da sua profissão. Ele então tinha esse cuidado, às vezes ele ia trocando as peças, ele sempre procurando melhorar. Às vezes pegava duas peças e tornava para o melhor. Então isso eu acho importante, quer dizer, foi esse filtro, né? Quer dizer, ele ia sempre melhorando, sempre querendo mais. Olha, eu não sei muito bem o ano que começou, nem como começou, porque eu era muito criança na época. Eu sei que ele gostava muito de arte portuguesa, tratava muito, tinha muitos clientes entre os padres franciscanos e beneditinos. Tinha grandes amigos, eu lembro do padre beneditino, que era muito amigo dele, o irmão Paulo, que era um desenhista extremo, tinha também feito Tarcísio. Eles faziam, a casa que nós morávamos foi feita por um desses padres, né? Quer dizer, foi a arte final da casa, a planta da casa, o modelo da casa era esse. Nessa casa foi que ele começou a produzir essas coisas. Eu me lembro que mais ou menos nos anos 40 e por aí. Havia naquela época um interesse muito grande nos antiquários, havia muitos antiquários na Bahia, como há ainda hoje, né? Mas naquela época era muito novo aquilo. Então ele percorria aqueles antiquários, ele ia lá 2, 3 vezes por semana, e era uma festa, né? Era como se fosse um passeio. E antiquário na minha casa, na minha família, era como um passeio. E eu lembro que a primeira santinha que ele trouxe era uma santa pequenininha, e eu pensei que era uma boneca, um bonequinho para mim, né? Porque ele me mostrou e eu pensei que era uma bonequinha, achei aquela bonequinha assim esquisita, mas gostei da bonequinha, mas daí não era para mim. Mas eu tinha uma santinha no meu quarto, e a gente começou então a curtir, cada vez que ele comprava um santo, uma imagem, a família se reunia. Então a vida dele se dividia entre a medicina e também a cultura da arte, né? O que movia ele com essas imagens não era a religião, porque ele não era uma pessoa religiosa, mas era principalmente a estética, né? A estética dessas imagens que ele proporcionou. Agora na modernidade, né, já amigo dos amigos de todos. A nossa casa era frequentada, era amigo além dos pintores, também Jorge Amado, até eu reproduzo no livro, que ele colocou no livro. Nós tínhamos um livro das pessoas que visitavam, que eram algumas pessoas também. E era a nossa casa, Mário Cravo, Caribé, Jorge Amado, Miramor Sampaio. Miramor Sampaio foi colega dele de escola, né? E os dois eram especializados nisso. A Miramor nos santos de madeira e principalmente de barro. Miramor tinha uma bela coleção de santos de barro. E ele era do marfim, mas os dois saíram muito juntos para ir aos antiquários. Eu costumo dizer a Alta Rosa, dele, Calazans foi o irmão que eu não tive. Calazans era mais ou menos da minha geração, um pouco mais velha, era mais velha que eu. E a gente fez fazia aquele movimento mais jovem, que depois, um pouco à parte, né? Quer dizer, estavam os mais velhos lá e a gente lá seguindo, depois misturou tudo, né? Porque à medida que a gente vai, aquele mais velho vai misturando mesmo. Mas Calazans é um gravador maravilhoso, principalmente um gravador, pintor também, mas ele era muito bom gravador, inventou aquela coisa das matrizes, né? Pintar as matrizes, aproveitar. Ele fazia ilustração de livros, fez 2 livros de Jorge Amado, ele era amicíssimo de Jorge Amado. Jorge Amado também ficou muito amigo, tanto que depois, quando foi criada a Fundação Jorge Amado, o próprio Jorge me convidou, me chamou para, quase me intimou, na verdade, né, a ser a diretora da Fundação, que eu encargo presença até hoje, com muita honra e muito agrado. Durante muitos anos eu tive o sonho de ter essa coleção de meu pai no museu. Inclusive entrei em contato com a pessoa que dirige o Museu de Essaca, e ele é muito entusiasmado, ele tinha muita vontade, mas infelizmente os museus hoje em dia não têm
assim, não tem verba para... Eu teria doado essa coleção, mas é uma coleção muito grande, valiosa, e eu acho que não seria justo para com meus filhos. Eu dei a coleção para eles e eles estão vendendo. E eu acho que o local dessas coisas, das duas, ou na mão de pessoas que amem a arte, ou nos museus. Que já estava na hora de eu dar uma orientação diferente à minha vida e à coleção. Então, a maneira que eu achei mais prática foi essa. Mais prática e acho que mais respeitosa. Seria fazer um